Amém, irmãos? Boa noite. Graça e paz. É uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui com os irmãos nesta noite, uma responsabilidade também. Eu agradeço ao Senhor desta igreja, Jesus Cristo. Agradeço ao pastor desta igreja, pastor Aloísio, pela confiança e pela rica oportunidade que ele nos dá nesta noite. Antes de nós meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, eu gostaria de fazer um convite a todas as mulheres desta igreja. Você que é mulher, dê um sinal para mim, por favor. Eu não sei se você sabe, mas todas as sextas-feiras, às 19h30, nós estamos nos reunindo ali no salão anexo ao restaurante para estarmos buscando ao Senhor, para estarmos orando. Tem sido um momento muito precioso, muito valioso para nós. Então, eu estou convidando você que é membro desta igreja, você que está visitando a igreja, todas vocês são muito bem-vindas para estarem ali conosco. Amém? Ao irmão que está lá na mesa de som, nos auxiliando nesta noite, eu gostaria que a versão da Bíblia que nós estaremos usando nesta noite é a versão corrigida e atualizada. E o título desta mensagem é A Nossa Realidade Espiritual. Se eu perguntasse para você nessa noite, quem você é? Quem nós somos? Você provavelmente diria, o meu nome é Vanessa, por exemplo, eu sou casada com o Celso, vou pegar o casal ali como exemplo. Tenho tantos filhos, moro na cidade de Santos Dumont, exerço tal profissão, tenho tantos anos, vim da família tal. E todas estas coisas são verdades sobre nós. São realidades sobre nós. Mas todas estas coisas que nos dizem respeito não são toda a verdade sobre nós. Não constituem toda a verdade sobre nós. Porque essas coisas, elas são passageiras, são efêmeras. Elas dizem respeito a essa realidade física, a esse mundo físico que nós vivemos, que nós vemos, que nós apalpamos. Mas, paralelamente a isso, existe, queridos, um mundo espiritual. Existe uma verdade maior acerca de nós. Existe algo mais excelente acerca de nós. E essa verdade espiritual acerca de nós, ela é eterna. E nesta noite, antes de nós nos conscientizarmos, antes de nós meditarmos naquilo que nós realmente somos em toda a nossa integralidade, eu gostaria que nós compreendêssemos quem nós éramos, quem um dia nós fomos. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Assim nos diz a palavra de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros
também. Então, se nós nos perguntássemos quem eu era, quem nós éramos, todos nós, a Bíblia está nos dizendo aqui, queridos, que nós vamos ler alguns outros textos também. Nós não éramos sequer um povo. Nós não tínhamos sequer uma nacionalidade reconhecida nos céus. A palavra de Deus nos diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. A palavra de Deus também nos diz, lá em Romanos, no capítulo 11, 32, que nós estávamos encerrados todos debaixo da desobediência. A Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A palavra de Deus também nos diz, em Romanos 3, 23, que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Que todos nós havíamos pecado. A nossa condição diante de Deus era de pecadores. E o interessante é que absolutamente nada do que nós fizéssemos poderia mudar essa nossa condição. A Bíblia também diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos delitos, como nós vimos aqui. Então, eu não podia fazer nada para resolver isso. Você não podia fazer nada para resolver isso. Mas a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que um dia a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Amém? Por isso, queridos. E Jesus, ele veio a esse mundo, queridos, para mudar a nossa realidade, a minha realidade e a sua realidade. Jesus não veio só para resolver o problema das nossas doenças, das nossas enfermidades. Ele não veio só para solucionar os nossos problemas financeiros, os nossos problemas familiares. Ele veio para mudar a nossa realidade espiritual. Jesus veio para salvar a nossa alma. Jesus veio para transformar não só a nossa realidade física, mas a nossa realidade espiritual eterna. E quando nós entendemos a razão verdadeira pela qual Jesus veio a esse mundo, quando nós compreendemos a obra que Ele fez ali na cruz do Calvário, queridos, nós experimentamos o maior milagre que o homem pode experimentar na sua vida, porque não há nada que se compare a isso. Não há nada que nós recebamos nessa vida que se compare àquilo que nós já recebemos, que é a salvação das nossas almas. Porque a palavra diz, pela graça, vocês são salvos. Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie.
E quando nós olhamos para a nossa realidade, reconhecemos quem nós somos, quem Jesus é, reconhecemos que nós éramos pecadores, que não havia em nós nenhuma maneira de resolver o problema do nosso pecado. Por meio das nossas obras, reconhecemos em Jesus o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Reconhecemos que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nós somos salvos. E aí a palavra de Deus diz, queridos, nos diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós estávamos sob o domínio de um reino, o reino das trevas, e por estarmos ali, nós não conseguiríamos jamais enxergar a verdade, mas o Senhor, a mão de Deus foi lá e nos tirou e nos transportou para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. E a palavra de Deus resume esse reino, do qual nós fazemos parte, em 3 palavras. Ela diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Essa é a nossa realidade, é desse reino que nós fazemos parte, é para esse reino que nós fomos transportados, para vivermos a justiça de Deus em Cristo, a paz que Ele conquistou para nós e a alegria no Espírito Santo. E nesse reino, queridos, a vontade de Deus é soberana e ela prevalece. Nesse reino que é uma realidade na nossa vida, nesse reino, mortos podem ressuscitar, paralíticos podem andar, cegos podem enxergar, mulheres estéreis podem dar luz a filhos. Não existe impossibilidade, não existe dificuldade alguma, porque todo o poder do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Ele se estabelece nesse reino e Ele nos alcança também nesse reino. E agora, como cidadãos desse reino, a nossa realidade é completamente diferente. Sabe o que Deus diz para você e para mim, que somos cidadãos desse reino? Ele diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que noutro tempo não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10 nos diz isso. Será que nós podemos compreender todas as implicações que estão nesta palavra, queridos? Será que você se dá conta de que hoje você faz parte de uma nação sacerdotal? A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Mas o que significa isso? Na velha aliança, irmãos, Deus instituiu o ofício sacerdotal. Homens que vinham de uma linhagem específica, homens altamente separados e capacitados por Deus para exercerem o ofício sacerdotal. Mas existia um homem sobre eles, o sumo sacerdote. E na antiga aliança, esse sumo sacerdote, ele só poderia entrar no lugar santíssimo, que nós conhecemos também como Santo dos Santos, uma vez por ano, para fazer expiação pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. E ele não poderia entrar ali sem sangue. E ele era o único homem autorizado por Deus a entrar naquele lugar.
Porque no Santo dos Santos era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Era ali que Deus falava, era ali onde a glória de Deus se manifestava. Mas nós estamos falando aqui sobre realidades espirituais. E nós precisamos compreender, queridos, que esse mundo físico aqui, existe um mundo espiritual paralelo a ele, onde, na verdade, todas as coisas se originam. Mas quando Jesus Cristo veio a este mundo, e quando ele foi pendurado ali naquela cruz, e quando ele expirou e disse ao Pai: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vou abrir um parênteses aqui. Ninguém matou a Jesus, porque nenhum homem tinha poder para fazer isso. Sequer a morte tinha poder sobre ele. Não foram os judeus que mataram a Jesus. Não foi o poder romano que matou a Jesus. Jesus se entregou espontaneamente por nós. Porque um dia ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim. Porque eu de mim mesmo a dou, porque eu tenho poder para dá-la e eu tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Quando Jesus então expira naquela cruz, queridos, e entrega o seu espírito nas mãos do Pai, os homens olhavam para ele naquela cruz, e nesse mundo físico aqui, o que os homens viam era um homem sendo crucificado e morrendo a morte mais vergonhosa do seu tempo, mais humilhante do seu tempo. Mas no mundo espiritual, algo tremendo aconteceu, queridos. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi constituído sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E naquele momento que Jesus expirou daquela cruz, esse sumo sacerdote entrou no santuário que há nos céus, um santuário que não era feito por mãos de homens. E esse sumo sacerdote, ele entrou naquele santuário celestial, trazendo sobre si não sangue de bodes, de ovelhas, de carneiros, mas o seu próprio sangue. Porque o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, estava ali. E o seu sacrifício, ele foi perfeito. Abra comigo, por favor, em Hebreus. Hebreus no capítulo 4. Hebreus capítulo 9, perdão. Hebreus 9, 11. Diz assim: mas vindo o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Quando Jesus entrou lá, queridos, com o seu próprio sangue, a nossa salvação se consumou. A obra de Deus, ela se consumou. E aquele Deus que na antiga aliança tinha uma mensagem muito clara, dizendo para os seres humanos: não se aproximem
não cheguem perto, porque, como nós falamos, só o sumo sacerdote poderia entrar ali no Santo dos Santos. Aquele Deus que diz, não cheguem perto. Agora, quando o sumo sacerdote, Jesus Cristo, penetrou nos céus, fazendo o sacrifício eterno, uma realidade física se estabeleceu nesta terra. A Bíblia diz que o véu do templo, aquele véu que fazia a separação, aquele véu que simbolizava que o homem não podia se aproximar de Deus, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo em duas partes. Deus estava dizendo agora, existe agora um novo e vivo caminho. Aquele Deus que bradava, não se aproxime, agora diz para nós, podem entrar, podem vir, podem se aproximar, porque o caminho foi aberto. E Hebreus nos diz assim, no capítulo 4, o autor de Hebreus diz assim, agora a mensagem é essa. Agora a mensagem é essa para mim. Agora a mensagem é essa para você. Agora a mensagem é essa para todos aqueles que creem. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora Deus está dizendo, se aproximem, mas se aproximem com confiança, se aproximem com certeza, se aproximem com fé. Hoje, queridos, Deus não requer mais sacrifício de mortos, porque Jesus já o fez por nós, entregando o seu próprio corpo. Mas Deus continua requerendo sacrifício, não de corpos mortos, mas de corpos vivos. Sabe por quê? Porque hoje nós somos o sacrifício que Deus quer. Paulo, ele diz assim, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós nos reunimos aqui, irmãos, quando nós entramos por essas portas, nós não estamos aqui simplesmente assistindo a um culto, assistindo a um ministério de louvor, assistindo a uma pregação. Nós estamos aqui nos oferecendo a Deus como um sacrifício vivo. Você que está aqui nesta noite é este sacrifício vivo. O seu corpo que está aqui nesta noite é esse sacrifício vivo que você deve oferecer a Deus. E que Ele, com certeza, Ele aceita. Hoje, nós fazemos parte de uma outra nação. Espiritualmente, a nossa realidade espiritual é de que nós, todos os seus filhos, espalhados pelos 4 cantos desta terra, constituem uma nação. Não a nação brasileira, não americano, não europeu, mas a nação santa. Nós fomos chamados, queridos, como nação santa, para fazermos a diferença nesse mundo. Não só pelos nossos discursos, mas pelo nosso estilo de vida. E nós vivemos num tempo onde nós percebemos que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais estreitas. As leis serão cada vez mais permissivas, e é assim mesmo, porque a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos. E hoje nós nos aborrecemos no nosso trabalho, muitas vezes na nossa família, porque somos discriminados. Mas Jesus nos deixou uma palavra sobre isso. E Ele disse assim, se o mundo vos aborrece,
sabei que primeiro do que vós aborreceu a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu os tirei do mundo. É por isso que o mundo vos aborrece. Sabe por quê? Nós somos muitas vezes discriminados, incompreendidos, porque nós somos um corpo estranho neste mundo. Nós não somos deste mundo, nós estamos aqui, mas nós fazemos parte, queridos, de uma outra nação. Nós fazemos parte de uma outra pátria. Foi cantado isso aqui nesta noite. A palavra de Deus nos diz que a nossa pátria, a nossa cidade, está no céu. A nossa pátria verdadeira, ela está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido, para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós temos uma pátria, nós temos uma cidade, queridos, aguardando por nós. Essa é a nossa realidade. A palavra de Deus diz que para nos tornarmos essa pátria, essa nação, nós fomos comprados por um bom preço. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Hoje nós temos uma nova família, que não é composta só de laços de sangue. Nós temos uma família cujo pai é Deus. E cujo Deus nós podemos chamar de Pai. Um Pai que não colocou simplesmente o seu nome e o seu sobrenome numa certidão de nascimento, num cartório. Mas um Pai que arrolou o nosso nome nos céus, no livro da vida do Cordeiro. E um dia esse livro será aberto diante de Deus, diante dos anjos, diante das testemunhas, e o nosso nome está lá. Não existe, queridos, maior privilégio para nós do que isso, termos o nosso nome arrolado no livro da vida. Hoje nós temos um pai, hoje também nós temos um irmão. A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção em Jesus Cristo, e nos diz também que Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E nós que em outro tempo estávamos aguardando a nossa sentença de morte ser cumprida, ser executada, porque nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. Sabe o que Jesus Cristo fez por nós? A Bíblia diz que, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, outras versões dizem o escrito de dívida. A palavra de Deus diz que Jesus atirou do meio de nós e a cravou na sua cruz. E diz também que Ele despojou os principados e potestades, toda a acusação que havia contra nós, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E eu quero agora que você volte comigo, lá em Efésios, capítulo 2, o mesmo texto que nós iniciamos, para que nós possamos compreender qual é, de fato, hoje, a nossa realidade. Onde nós estamos espiritualmente falando, porque essa é a nossa realidade de fato. A Bíblia diz, queridos, continuando o texto, nós lemos até o verso 3, agora vamos ler a partir do verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe qual é a nossa realidade espiritual? Hoje, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Porque hoje nós estamos em Cristo. E Ele nos fez muitas promessas. E Ele nos deu muitas garantias. E hoje, eu e você, nós sabemos quem nós somos. Mas existe algo aqui, muito importante, que nós precisamos nos lembrar. Que nada do que Deus faz tem o fim em mim mesmo. O fim daquilo que Deus faz por mim, ele não termina em mim mesmo. Tudo aquilo que Deus faz por mim, Ele faz em mim e por mim, para que outros também sejam alcançados. E se nós continuarmos a ler esse texto aqui, ele nos diz que Deus fez todas essas coisas, nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Para quê, Fabíola? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus está dizendo: vocês estão assentados nas regiões celestiais para anunciar aos séculos vindouros, para anunciarem às outras gerações as riquezas da minha graça, as riquezas da minha bondade, as riquezas do meu amor. E o texto que nós lemos também, que nos diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, também nos diz que todas essas coisas nos foram feitas para que nós anunciássemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um ciclo completo na nossa vida que precisa se cumprir. Deus muda a minha vida, Deus muda a minha realidade, para que eu anuncie a outro as suas virtudes, anuncie a outros o poder que Ele tem também de mudar a realidade de outros. O poder que Ele tem também de mudar a vida de outros, de os tirarem da condenação em que eles estavam e os fazerem assentar em uma posição de honra no céu. Deus está esperando, queridos, isso de todos nós. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. E que nessa noite você possa agradecer verdadeiramente a Deus, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu ser, quem você é hoje. Porque Ele mudou a sua realidade, Ele mudou a nossa realidade, e Ele vai continuar mudando a realidade de muitos outros, até que a sua obra e até que o seu tempo seja consumado nesta terra. Não viva como alguém que só trabalha, que se diverte, que se esgota, que vai para a sua casa, que tira férias. Não, existe algo mais, queridos. O trono da graça de Deus, do favor que nós não merecemos, o acesso a Ele está aberto. E todos os dias nós podemos nos apresentar diante dEle, no nome de Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Busque a Deus de todo o seu coração. Entre nesse mundo espiritual, se exponha a esse mundo espiritual
e se aproprie de tudo aquilo que Deus tem para nós, porque a palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós só precisamos ir lá buscar, só precisamos exercer a nossa fé para alcançarmos tudo aquilo que Ele tem para nós.